Abramos as nossas vidas em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos todos repetir somente esta frase. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O tema da reflexão desta manhã é o seguinte: conectados com Cristo até a consumação dos séculos. Vamos todos repetir o tema: conectados com Cristo até a consumação dos séculos. Mais uma vez, todos conectados com Cristo até a consumação dos séculos. E o que significa essa palavra conectado? Conectado não é só estar ligado na rede social. Conectado significa ligado, significa unido. E nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. O que significa estar conectado com Cristo? O que significa estar ligado com Cristo? O que significa estar unido com Cristo? 2 Coríntios 5,19. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Portanto, quando a gente diz que está conectado com Cristo, a gente está dizendo que está ligado com Deus, que está conectado com Deus. Em relação a Deus, para nós temos esta certeza, porque Jesus disse: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a questão é agora, se nós verdadeiramente estamos ligados, estamos conectados com Cristo. Que Ele está conectado conosco, isso a gente sabe. Agora, a questão é se nós estamos verdadeiramente ligados com Ele. E aí nós vamos para um passo a passo de como se ligar a Cristo. Mateus capítulo 10, versículos 32 a 33. Mateus capítulo 10, versículos 32 a 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Repetindo, portanto, todo aquele que me confessar. Confessar quem? Jesus Cristo. É Ele que está falando. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. E o que é que ele está dizendo? É uma confissão pública.
É algo que ocorre em nossa mente e em nosso coração, mas nós transformamos isso em uma publicação, em algo na presença de todos os homens. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, e veja, todo aquele pode ser homem, pode ser mulher, pode ser adolescente, pode ser jovem, pode ser ancião, todo aquele, ele não especificou, dizendo qualquer pessoa pode confessar Jesus diante dos homens. E o que é que ele diz? Também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, uma pessoa ligada a Cristo, uma pessoa conectada com Cristo, automaticamente essa pessoa está ligada ao céu, está conectada ao céu. Mas quando é que uma pessoa está desconectada com o céu? Quando é que uma pessoa está desligada do céu? Jesus também diz, Mateus capítulo 10, versículo 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus não colocará no céu quem não quer ir para o céu. E para ir para o céu, tem que se conectar com Jesus. Se não se conectar com Jesus, não irá para o céu. E não é o pastor Gilmar que está dizendo, ele está dizendo é Jesus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Outro detalhe, é uma decisão do livre-arbítrio. Olha aqui o livre-arbítrio em ação. E o que é livre-arbítrio? É liberdade de decisão. Nós temos a liberdade de decidir. Aceitar Jesus, confessar Jesus, ou negar Jesus, rejeitar Jesus. Livre-arbítrio. E agora nós vamos para o Mateus 28, 18 a 20, onde Jesus diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não está de forma corpórea conosco. Deus está conosco de forma espiritual hoje. E eis que eu estou convosco todos os dias. Veja o que é que diz aí o verbo. Jesus não diz, e eis que eu estarei. Futuro. Ele diz, eis que eu estou convosco. Presente. Porque para Deus não existe futuro, nem existe passado. Para Deus é um eterno presente. Então ele diz, eis que eu estou convosco. Ele está conosco aqui, até a consumação dos séculos. Portanto, a presença de Jesus é uma companhia permanente. É uma companhia no templo, é uma companhia no lar, é uma companhia na escola, é uma companhia no trabalho, é uma companhia no lazer. Em todos os momentos nós temos a companhia de Jesus. Agora, a recíproca é verdadeira. Veja qual é o tema. O tema é conectados com Cristo até a consumação dos séculos. E aí nós vamos para um outro texto, onde nós vamos encontrar as palavras permanentes. Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra,
mas as minhas palavras jamais passarão. Atualizar, ou querer atualizar Jesus Cristo é uma insanidade. É a pessoa querer se colocar na posição de Deus. Desde quando Deus precisa ser atualizado? Desde quando a palavra de Deus deve sofrer qualquer uma alteração, qualquer uma modificação, seja para acréscimo ou seja para tirar? E aí Jesus estabeleceu logo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, quando Jesus fala sobre o casamento, a palavra de Jesus passou, está ultrapassada a palavra de Jesus sobre o casamento. Quando Jesus fala sobre o pecado, a palavra de Jesus está ultrapassada sobre o pecado. Quando Jesus fala sobre prostituição, a palavra de Jesus está ultrapassada quando ele fala sobre isso? Não. Então, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Por isso que a gente ensina a Bíblia. Por isso que a gente tem a escola bíblica dominical. Por isso que a gente prega. Por isso que doutrina. Porque essa palavra é permanente. Desde quando a primeira igreja batista do Jordão vai ensinar outra coisa, senão a palavra do Senhor Jesus Cristo? A palavra de quem vai ser ensinada aqui, a não ser a palavra do Senhor Jesus? Qual é a palavra que vai substituir a palavra do Senhor Jesus? Quando alguém entra por essas portas, ele não entra por causa do piano, ele não entra por causa do microfone, ele não entra por causa do data-show, ele não entra nem por causa do pastor, ele entra por causa de Jesus, por causa da palavra de Jesus. Quando a gente vem para aqui, a gente vem ouvir a palavra de Jesus, porque é uma palavra permanente. Veja bem, companhia permanente e palavra permanente. E aí nós vamos ver o que é essa palavra. João 7, 15 a 17. Veja o que é que diz em João capítulo 7, versículos 15 a 17. Então os judeus se admiravam, dizendo: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Em João capítulo 12, versículos 47 a 50, Jesus continua a argumentação: e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu um mandamento quanto ao que dizer e como falar, e sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Então, quando a gente prega a palavra, a gente está pregando a palavra do céu, a palavra de Deus. Então, como é que a gente vai alterar a palavra de Deus? Qual a palavra mais importante?
existe palavra mais importante do que a palavra de Deus? Então, quando eu venho para a igreja, quando os irmãos vêm para o templo, vêm para ouvir a palavra de Deus. Como nós já dissemos, tem a parte da adoração, que é o louvor, é o cântico, isso nós em direção a Deus. Tem a oração, que também é nós em direção a Deus. Mas quando a gente abre a palavra, é Deus dizendo como eu devo me comportar. É Deus que está dizendo, é a palavra de Deus. E aqui a gente não vai inventar a palavra humana, porque se for para inventar a palavra humana, então a igreja deixa de ser uma instituição do céu para ser uma instituição de homens, de autoajuda. E aí deixa de ser revelação. A Bíblia perde o seu valor. Mas é isso mesmo? De forma alguma. Nós estamos aqui porque nós cremos na revelação da palavra de Deus. E essa palavra, ela está intimamente ligada ao seguinte fato. Hebreus 13, 8. Que tem até na nossa Kombi, mas que muitas vezes as pessoas esquecem o que está em Hebreus 13, 8. É que Hebreus diz, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, no passado, se glorificava Cristo de um jeito, mas hoje o mundo está muito moderno. Agora vamos glorificar de outra forma. Vamos inventar outras formas. Olha o que diz aqui: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Por quê? Porque Jesus é Deus. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então Jesus Cristo é o mesmo. E aí nós vamos para a última parte. Nós falamos de uma companhia permanente, falamos de uma palavra permanente, falamos da imutabilidade de Jesus, e agora nós vamos falar da vigilância permanente. E aí nós vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 a 18. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 17 a 18. Vigilância permanente. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 a 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. O que é que o apóstolo Pedro está dizendo? Cuidado. Está dizendo para nós nesse mundo. Tem muita gente buzinando no ouvido dos crentes, seja para esfriá-los, seja para tirá-los da casa de oração, seja para que ele caia da firmeza que ele tem. Por quê? Porque está achando muito bonito o discurso de Satanás, como Eva. Eva achou muito bonito o discurso da serpente e caiu. E tantos outros. E aí o apóstolo Pedro ele está dizendo, olha, vigilância. E o que é vigiar? Quando a gente contrata um vigia para alguma coisa, é porque a gente quer preservar aquilo que tem valor. E aí então, vamos pegar por exemplo um banco.
Um banco, ele tem a segurança do banco. E aí, então, quando chega aqueles carros fortes, com aquela quantidade enorme de dinheiro, aparece logo aqueles rapazes, muito bem desarmados, né? Muito bem desarmados, para não dizer o contrário, né? Com aquelas armas de grosso calibre, para ter cuidado do quê? Do valor que está ali naquele carro forte. O vigia significa vigiar, cuidar de algo que tem valor. Ora, se coisa material, que é o dinheiro, porque o que é o dinheiro? O dinheiro é um ser inanimado. O dinheiro não está andando por aí, o dinheiro não pensa, o dinheiro não fala, o dinheiro não tem sentimento. O dinheiro é um pedaço de papel, ou é uma barra de ouro. Manda uma barra de ouro falar, manda um pedaço de prata falar. É um ser inanimado. Ora, se tem cuidado com essas coisas que são inanimadas, que a pessoa morre, fica tudo aqui, e agora, nossa vida, vivos. Então a gente tem que ter cuidado, e Jesus disse isso, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. É só ir para a Bíblia. Eu sei que tem pessoas que já sabem decorar, mas Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus diz: vigiai, cuidado. É um privilégio a gente estar vivo aqui. A gente está vivo não é porque a gente quer, não. A gente está vivo porque Deus quer. Se Deus não quisesse, a gente não estava vivo aqui. E independente de pandemia. Quantas pessoas já morreram e a pandemia já praticamente acabou? Continua gente morrendo. Gente que se diz celebridade, ou gente que humilde, ninguém está nada por ela, ou por ele. Vai estar partindo, está indo para dentro do caixão. E aí o que é que Jesus diz? Vigiai, isto é, cuidado com esse maior patrimônio que é a nossa vida. E aí ele diz: vigiai e orai. E o que é orar? Orar não são palavras soltas ao ar. Orar é falar com Deus. O que é que diz a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Orar é falar com Deus. E o que é que Jesus diz? Vigiar, portanto, uma ação pessoal, porque tem pessoas que gostam tanto de vigiar a vida dos outros e esquecem das suas. E a gente tem que vigiar a nossa vida, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não existe foro privilegiado para Deus. O Brasil tem 55 mil funções que tem foro privilegiado. Nos Estados Unidos, seguindo o que a Bíblia diz, ninguém tem foro privilegiado. Do presidente ao gari. Fez coisa errada, vai ser punido. Aqui não. Aqui é deputado, tem foro privilegiado. É vereador, tem foro privilegiado. É governador, tem foro privilegiado. É presidente,
tem foro privilegiado. Para Deus não existe foro privilegiado, não. Quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Vai para o inferno. Ele não vai ter um foro privilegiado. Você vai para o purgatório, então porque vai ter alguma coisa, algum arranjozinho para você sair do purgatório para ir para o céu. Não tem isso para Deus, não. Ou é céu, ou é inferno. Para Deus não existe foro privilegiado, não. Quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Então, vigilância permanente, companhia permanente, palavra permanente, imutabilidade do Senhor Jesus e vigilância permanente. Então, conectados com Cristo até a consumação dos séculos. Agora imagine, já caminhando para o final, se em um dado momento a gente está temporariamente desligado ou fora de área, e num desses momentos a gente é chamado para a eternidade. E agora? E agora? Por isso que a gente tem que estar conectado 24 horas com o céu. Não tem que estar desligado ou fora de área, não. Tem que estar ligado, unido, 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias, e se for ano bissexto, 366 anos, 366 dias, ano bissexto. Então a gente tem que estar conectado com Cristo até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Então, que nada, absolutamente nada, venha a nos desconectar do céu. E existem muitas coisas, muitos ruídos, muitas facas, muitas foices que querem cortar este fio de conexão. E que a gente perca essa ligação com o céu. Que nada, absolutamente nada, faça com que a gente se desligue do céu. E estar ligado com o céu é estar ligado com Cristo. Se desligar de Cristo, está desligado do céu. E nesta manhã a gente pare e pense que nada, absolutamente nada desse mundo vale a pena para que a gente perca esta comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que nesta manhã não tenha sido apenas um simples sentar no banco da igreja, mas que realmente a gente tenha ouvido a voz do Senhor em relação a essa questão. Que Deus nos abençoe. Amém.